Voltamos a falar sobre ata do Copom, o último Comitê de Política Monetária, que divulgou hoje este documento e afirmou que o recente debate sobre reformas fiscais estruturais e redução de incentivos tributários pode sim impactar os juros no país. Para falar mais sobre este assunto, chamo o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto, à nossa programação. Que prazer tê-lo por aqui, Caio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de última hora para repercutir este documento tão importante para a política monetária brasileira. Prazer todo meu estar com você mais uma vez, meu querido amigo Gabriel, e prazer estar aqui na CNN Money. Meu caro, o Banco Central faz mais do que pedidos nessa ata. Fala que uma política fiscal crível faria com que o prêmio de risco fosse reduzido, faria, por exemplo, com que tivéssemos mais facilidade, talvez, para cortar juros no futuro, ajudasse a ancorar as expectativas de inflação. Fala longamente sobre o debate fiscal, inclusive sobre propostas que nem foram aprovadas ainda no Congresso Nacional. Falou, ó, gente, essa conversa aí que vocês estão falando de cortar benefício tributário é bacana, hein? Não foi aprovada ainda, nem sei o detalhe, mas parece interessante. Qual que é a avaliação geral sobre essa avaliação fiscal do Banco Central presente na ata? Olha, eu acredito que, olhando pelo lado fiscal, por incrível que pareça, né, tirando aí um grande receio que se tinha na mesa quando houve a indicação do Galípolo de que ele seria suscetível, ou a sua gestão, né, já que se trata de um colegiado, seria suscetível a pressões governamentais, eu achei muito interessante. Essa ata, em específico, a meu ver, parece uma aula de comunicação. Claro, por ser uma ata de uma autoridade monetária, ela não está falando português, ela está falando economês. Mas a grande mensagem dessa ata é mais ou menos o seguinte: lado externo, pressões continuam, pressões comerciais diminuíram, mas o fiscal dos Estados Unidos continua uma bagunça e tensões geopolíticas continuam sendo complicadas. Quando a gente olha para o cenário interno, a gente tem que, pelo lado da inflação, serviços ainda estão bastante desancorados. O fiscal brasileiro, que é o ponto que você chamou para discussão, ele continua bastante complicado. Só que quando a gente olha tem um ponto, né, nessa ata que me chamou muita atenção, que é o seguinte, dizendo que, olha, quando a gente olha a expansão de crédito na economia agora, dado que o juro já está em nível bastante restritivo, o juro que não é direcionado, ou seja, aquele juro que todos nós, meros mortais, pagamos, ele de fato já está sofrendo certa contração, certa moderação. Só que o juro direcionado, que são 40%, né, pouquinho mais de 40% do juro no Brasil, ele continua bastante resiliente. Então, assim, uma questão que eu achei muito interessante, muito salutar do Banco Central colocar, ainda que em economês, ainda que em um documento mais técnico, como é a ata, é o fato do Banco Central deixar claro duas coisas. Em primeiro lugar, eu não trabalho sozinho, e o lado fiscal também precisa ser acertado, precisa ser engendrado para que exista uma harmonia entre as políticas monetária e fiscal. E, em segundo lugar, dentro desse não trabalho sozinho, também tem essa parte do crédito direcionado. Porque, assim, para você que está nos ouvindo, que eventualmente não entenda o que é crédito direcionado, pense, todos os setores da economia brasileira, que, de novo, hoje isso representa mais ou menos 40% do crédito no Brasil, todos os setores da economia brasileira que não são movidos pela Selic, que tem algum tipo de subsídio, algum tipo de juro diferenciado e tudo mais. Como a gente tem quase metade da economia rodando com esse tipo de subsídio, com esse tipo de incentivo, a taxa de juros para os meros mortais ela tem que ser muito maior, entendeu? Para causar as movimentações esperadas. E, de novo, se você tem uma fatia muito grande de crédito direcionado que continua bastante resiliente, e, por um outro lado, você também tem um fiscal que ainda não é crível, e isso é muito interessante, os termos que foram utilizados, né? Precisa estar mais engendrado, precisa estar mais direcionado para que exista harmonia entre as políticas monetária e fiscal, e também, eu acho que de uma maneira bastante educada, o Banco Central deixou claro que ainda não existe essa credibilidade. Tanto é que isso se reflete tanto no prêmio de juros ao longo da curva, quanto no desancorar das expectativas de inflação. Se a gente for olhar
para esse ano ainda estão consideravelmente acima do teto da meta, e no ano que vem, no melhor dos cenários, batem no teto da meta. Ou seja, mesmo com um juro que todos nós sabemos que está muito alto e que está bastante contracionista, né, longe disso aí ser expansionista, ainda assim o Banco Central comunica: olha, a minha parte eu fiz e agora eu vou esperar um pouco mais, mas precisa vir algo mais crível do lado fiscal. Caio Augusto, meu caro, 15% de juro é coisa pra danar. E aí o Banco Central fala que, se necessário, vai subir ainda mais essas taxas se as expectativas não forem ancoradas, se a inflação não começar a dar resultados. Como é que você avalia essa tática utilizada pelos diretores de uma comunicação bastante dura, talvez até para evitar que o mercado futuro já comece a precificar juro mais baixo e alivie a pressão sobre o crédito? E aí a gente já imagina, a gente conhece o mercado, a gente sabe que o pessoal está só esperando qualquer sinal de que a Selic vai cair para nos contratos futuros já começar a negociar Selic mais baixa e aliviar essa tensão sobre o crédito. Como é que você identifica essa tática de parar, esperar, vamos ver o que acontece, se der ruim, se precisar, a gente vai subir até mais esses juros? Eu chamaria isso de aula de comunicação de política monetária. E, de fato, digo mais uma vez, isso tende a surpreender quem já tinha comprado aí desde o ano passado, que entrando a gestão do Galípolo, ela seria mais suscetível a pressões governamentais. E por que eu chamo isso de aula de comunicação? O intervalo relevante que o Banco Central olha e o intervalo relevante que o mercado olha são duas coisas bastante diferentes. O mercado ele olha mais o curto prazo, ele olha mais como estão as expectativas, como estão os dados mais próximos, né, por assim dizer, de inflação, de produto, de desemprego, e o Banco Central ele olha uma janela mais esticada. Por que eu estou reforçando esse ponto? Porque quando a gente olha as oscilações da curva de juros, a gente pode observar dentro de um período de, vai lá, 6 meses, uma oscilação de 500, 600 basis points, ou trazendo para o bom português. Houve quem, no final do ano passado, no final de 2024, dissesse que a Selic teria que chegar a 17%. E há as mesmas casas, algumas que me parece um tanto curioso, mas enfim, algumas casas pontuam que agora o juro já poderia estar em 13,75, em 14. O que eu quero dizer com isso? Como os horizontes são diferentes, se o Banco Central, que está olhando mais para a estabilidade da moeda no médio e longo prazo do que para o curtíssimo prazo, para quem tem cota para fechar ou qualquer coisa do tipo, se o Banco Central deixa a comunicação mais azeitada, dizendo: olha, eu fiz isso porque eu estou enxergando tal cenário, e se esse cenário continuar, eu vou tomar tais decisões. Quando o Banco Central faz isso, ele traz para si a narrativa, por um lado, e por outro lado, ele diz: eu não trabalho sozinho. Eu acho que é muito importante reforçar esse ponto, porque, de fato, né, todo governo, quando tem uma alta de juros ou quando o juro está num nível bastante elevado, como é o caso agora, né, estamos no maior patamar desde o segundo semestre de 2006, ou seja, tem quase 20 anos que o juro não chega nessa mesma magnitude. Toda vez que o juro está elevado, o governo da ocasião vai tentar justificar que todos os problemas do país estão ali naquele juro elevado, tudo mais, sem dizer como é que vai resolver os problemas que estão na sua própria alçada. E, mais uma vez, eu considero que essa ata recente do Copom, ela é uma aula de comunicação de política monetária, porque ela deixa claro o seguinte: olha, nós estamos chegando a um nível bastante elevado. Se precisar, vamos adiante, o que pessoalmente acredito que não vai acontecer. Não devemos ter altas adicionais. Eu acho que ficou muito bem alinhado pelo Banco Central. Chegamos a 15% e agora vamos esperar contração da economia, né? Vamos esperar uma moderação ainda maior para ver quando é que teremos diminuições. E, em função disso, acredito que o pacote ficou muito bem, né? O lacinho colocado no pacote dessa comunicação foi muito bem direcionado. E se a gente for parar para pensar, mas a Selic está em 15%, isso é um patamar bastante restritivo, e o Banco Central sinalizou que deve ficar num patamar bastante restritivo por um tempo razoável, né? Sinalizou isso bastante explicitamente, tanto no comunicado quanto na ata.
Ah, então significa que a Selic vai além Viu, disso? Caio? Ela vai ficar ainda mais alta? São Provavelmente não. citações. Eu só essa pontuação. São 6 citações, ô Caio. A Selic alta por um período bastante prolongado. Então, ele fala 6 vezes que a Selic vai ficar alta por um período bastante prolongado. Aproveitou esse comunicado para mandar justamente essa mensagem. Exatamente. E assim, ó, uma coisa que eu acho importante também de ser relembrada. Na última vez que a gente teve o ciclo de afrouxamento monetário, por assim dizer, mesmo com o juro continuando em nível restritivo, naquela época o Banco Central já sinalizava, tanto nas atas quanto nos comunicados, em todas as entrevistas de diretores concedidas aí a diversos veículos. O juro vai continuar em território restritivo. Se a gente for fazer uma conta bem simplificada, o juro neutro brasileiro, considerando o estrutural aí, vai, para que não esteja nem ativando a economia, nem desaquecendo a economia, ele está entre 8% e 10%. Então, todas as vezes que vocês ouvirem o juro vai continuar em um patamar restritivo, entendam, a Selic vai ficar de 10 para cima. Isso vai realmente acontecer ainda por um intervalo relevante. Se a gente for olhar nem no final do intervalo relevante observado pelo Banco Central, que é o final de 2026, a gente tem aí a inflação rumando para a meta. E um outro ponto para complementar isso que eu digo de que essa comunicação agora, essa ata do Copom, foi uma aula de política monetária, é o seguinte, para além de dizer todas as razões do porquê aumentar esses 25 basis points, do porquê sinalizar 6 vezes que os juros continuarão em um patamar bastante restritivo, o Banco Central ainda fez um favor muito interessante de relembrar que quanto mais tempo a inflação fica desancorada, maior é o custo em produto, ou seja, em PIB, em economia real, em atividade, para que a inflação volte para a meta. Ou seja, sabe aquilo que de vez em quando o pessoal fala, mas é um remédio muito amargo para resolver um problema? O remédio ele vai se tornando cada vez mais amargo quanto mais tempo demora para que a inflação seja levada a sério. E, de novo, relembrando mais uma vez, o Banco Central deixou muito claro nessa comunicação que ele não trabalha sozinho. Então, ele passou uma grande mensagem, sem necessariamente dizer isso com essas palavras. Olha, Congresso, olha, governo, vocês vão ter que propor alguma coisa para o lado fiscal, porque a minha parte eu estou fazendo no monetário e não tem muito para onde ir. Ou trazendo em português bem claro, sabe aquela expectativa que foi colocada por algumas casas do mercado no final do ano passado, de Selic a 17? Sinceramente, se a tensão internacional, se os efeitos internacionais continuarem bastante pressionados e tensionados, como acredito pessoalmente que não irão, por essa questão do conflito Israel-Irã, por exemplo, o Trump sinalizando Sim. aí que não quer que isso continue, questão comercial também voltando. Se a tensão internacional continuar e se internamente o fiscal continuar bastante bagunçado, você pode colocar a Selic a 25, se você quiser, que você não vai levar a inflação para a meta. Não é esse o Perfeito. problema. O Banco Central sinalizou perfeitamente dessa vez, está de parabéns nessa ata. Caio Augusto, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado por ter aceito esse convite, nos ajudar a entender essa ata oficial publicada na manhã de hoje, com a comunicação do Banco Central, indicando diversos rumos para a nossa economia, o que vai fazer com essa política monetária. Sempre bem-vindo, um bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, meu caro, e até a próxima. Agradecido, até a próxima. Assim nós encerramos esta edição do Abertura de Mercado. Eu fico por aqui, depois de um rápido intervalo comercial.